E vem conferir a crítica do filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E chegou nos cinemas o filme Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Filme esse que é um soft reboot / continuação do que os primeiros filmes fizeram, principalmente o de 1997. Ou como eu gosto de chamar, eles são os reboots modernos de terror. Porque, ultimamente, é exatamente isso que os gêneros de terror estão fazendo. Eles estão pegando franquias que são clássicas do cinema, principalmente do cinema slasher, e estão fazendo continuações com personagens novos, que eram para ser praticamente um reboot, porque são personagens novos, para uma nova geração, mas utilizando personagens antigos, utilizando cenários antigos para poder pegar o público mais nostálgico. E por isso que eu falo que ele é um soft reboot, porque ele é um reboot, porque uma nova geração pode assistir sem ter que assistir os filmes anteriores, ao mesmo tempo que se você assistiu o primeiro filme, você vai ter uma menção maior, uma ideia maior do que todo esse universo. Então por isso que ele é um soft reboot. E bom, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é uma franquia que eu não sei quem pediu uma continuação. Afinal, quando você vê o histórico da franquia, você vê que ele não é um histórico tão favorável para ela. Afinal, o primeiro filme de 97, ele pode ser considerado um clássico por muita gente, porque ele passou muitas vezes na TV, mas eu fiz crítica recente aqui no canal e ele não é um filme tão bom. Quando você assiste o segundo, você vê que ele é um filme pior ainda. O terceiro, então, não precisa nem falar. Tem uma franquia que ela foi mantendo uma qualidade bem baixa. Ainda por cima, ele ainda ganhou uma versão original feita para o Prime Video, que era uma série de TV, que ela foi tão ruim que ela foi cancelada na sua primeira temporada. E aí agora chegou essa nova versão em 2025, e pelo menos ela mantém a qualidade da franquia, que é uma qualidade muito baixa. Porque esse filme de 2025, ele é simplesmente horroroso. E para quem aguentar ficar mais do que quando o filme termina, saiba que ele tem uma cena pós-créditos. Mas o filme em si, ele é horroroso. Ele não sabe o que ele quer ser. Ele não sabe se ele quer ser um mistério, se ele quer ser um terror, se ele quer ser um thriller investigativo. Mas ele erra em tudo que ele tenta fazer. Misturado com erros básicos de cinema. Ele tem uma direção muito ruim, uma fotografia muito ruim, uma trilha sonora que envolve mixagem de som, edição de som e também a parte incidental do filme que não funciona de maneira nenhuma, e ainda por cima tem um dos piores finais que eu vi nos últimos anos envolvendo esses remakes de slasher, porque o caminho que eles foram foi uma grande decepção. Inclusive a montagem também não é muito boa. Então eu vou falar ponto a ponto para mostrar como esse filme ele acaba não funcionando de maneira nenhuma. Tem alguns pontos que eu vou elogiar, mas é um filme que com certeza eu não recomendo que você veja no cinema. O filme ele começa já muito mal, com uma cena que já mostrou muito do que seria o filme a partir dali, onde a protagonista, a Ava, ela tá mencionando muito sobre a sua amizade com aquelas pessoas que a gente vai ver a partir dali, do grupo que a gente vai conhecer. E essa cena, ela não faz sentido nenhum. Ela já mostra muito como a direção não vai ser boa e como o roteiro vai te entregar falas péssimas na boca dos personagens. Porque é uma primeira cena completamente expositiva, que a personagem mais fala seus sentimentos do que mostra algo que, de novo, no cinema você não mostra, você não fala, você mostra aquela fala que ela sente, e são elementos que não funcionam, não voltam pro resto do filme. Então a cena inicial já mostrou muito do que é o filme a partir daqui. Uma direção perdida, uma direção confusa, com um roteiro bem abaixo da média. Quando você vai conhecer os personagens, qual que era a ideia do filme? Era fazer com que você, como público que conhece o filme de 97, se identificasse com eles. Tanto que até visivelmente os 4 amigos, aqui são 5, mas 4 deles lembram muito os personagens do filme de 97. Tem até um espelho visual entre eles, do cabelo, da roupa, até do estado físico deles. Mas quando você vai conhecer eles de verdade, você vê que todos são insuportáveis. E quando você vai assistir um filme de slasher, o ideal, ou qualquer filme de terror na verdade, o ideal seria você torcer para aqueles personagens, para eles sobreviverem, para eles saírem daquelas situações, para você ver eles até talvez em filmes próximos, se tiver continuações. E esse filme tem vontade de ter continuações. Mas não é isso que acontece aqui. Porque os personagens são tão mal escritos, tão mal desenvolvidos, tão mal trabalhados, que você acaba não gostando deles.
A primeira impressão já é horrível, porque nenhum tem carisma. A protagonista, que eu até acho que vai melhorando ao longo do filme, é uma personagem insuportável. A amiga dela, que era pra ser insuportável, pelo menos dá um pouquinho mais de graça que ela. E os dois amigos delas, que são a outra parte do quarteto, eles são praticamente portas, que não tem o que fazer e não tem o que se desenvolver. Então o roteiro não consegue apresentar eles bem, só que eles não conseguem também desenvolver esses personagens. Então você não consegue torcer para eles, você não consegue se importar com eles. Se eles morrerem ou não, não vai fazer diferença nenhuma, porque o roteiro não sabe trabalhar esses personagens. Eles são inclusive estereótipos de personagens de outros filmes de terror. Ainda por cima, os personagens que eles colocam a mais aqui acabam também não funcionando, porque a participação deles são praticamente nula e alguns, como uma menina que aparece no avião numa cena, depois ela vai ter uma certa importância para a narrativa, até ela é completamente questionável a participação dela no filme. Ou seja, elas que são protagonistas não funcionam e os secundários à sua volta também não funcionam. Todos sem carisma, todos com pouco desenvolvimento, todos que não funcionam bem. Só que você pode, ainda por cima você tem os personagens nostálgicos, que também é um tiro no pé. Porque os personagens nostálgicos que voltam dos outros filmes pra cá, nenhum é bem introduzido, nenhum é bem colocado, e as falas que colocam na boca deles é horrível. Que eu vou chegar mais pra frente pra falar do roteiro. Mas tem uma fala que você vê que é pra câmera para devagar no cinema para você bater palma, pra você ter aquela nostalgia. Nem isso funciona. A câmera vai bem devagar na Julia e ela fala: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Meu Deus, não é possível que em 2025 alguém achou que essa cena seria bem filmada, seria uma boa ideia pro cinema. Ou uma cena que a Julie conversa com a Eva e ela fala a seguinte, aspas: olha, ou você liga pra polícia, ou você mata o assassino. De verdade, quem escreveu esse roteiro? O filme demorou 10 minutos construindo uma cena para ela chegar nessa conclusão. De verdade, o roteiro é nesse nível. Mas se nenhum personagem do filme funciona, você pode jogar para outro caminho. E o caminho seria o assassino. Muito filme de terror faz isso. Quando tem muito personagem genérico, quando tem muito personagem que não funciona, o que eles fazem? Eles fazem com que você torça pro assassino. Torça pro cara do slasher matar todo mundo que está ali. Mas não é isso que funciona, porque até o pescador é mal utilizado. Eu nunca achei o pescador um super impacto visual como eram outros vilões de slasher. Mas quando você vê aqui, visualmente, ele continua não funcionando, mas ele tem um plus. Ele não funciona e ele é muito mal utilizado. Ele não cria aquela tensão quando ele aparece, aquele medo. Então os personagens não funcionam. E aí vai para outro ponto, porque os personagens não funcionam porque os atores não estão bem, mas porque o roteiro não ajuda. E o roteiro não ajuda porque ele é muito mal escrito. Como eu já falei da Julie naquela cena, mas essa é uma cena de várias. Existem várias sequências do filme que ela é completamente expositiva, onde realmente um personagem para pro outro e explica uma das coisas mais óbvias possíveis. Como aconteceu na primeira cena do filme, onde a personagem, como eu já mencionei, fala do relacionamento dela com os outros amigos, o que ela sente, o que ela não sente, o que ela quer fazer. Isso acontece durante todo o filme. O filme, alguém explica algo pro outro. E não são coisas difíceis, são coisas óbvias que o filme faz. O roteiro não consegue trabalhar narrativas óbvias. E isso porque a história em si é um copia e cola do 97 em questão de estrutura narrativa. E mesmo assim, o roteiro não consegue trabalhar com falas terríveis, com personagens mal escritos e com também a história sendo mal desenvolvida. O filme acaba sendo uma catástrofe em tudo isso. Sem contar algumas viradas que o filme faz. O filme faz algumas viradas de roteiro que você pensa, não é possível que alguém teve essa ideia. Principalmente quando vai mais pro final do filme. O final do filme, ele é horroroso. E o roteiro tem muita culpa nisso, total culpa, porque ela não consegue construir para chegar no assassino. Esse filme, como eu falei, ele se divide em mistério e slasher. Só que o mistério não funciona por causa do roteiro. A revelação final, ela não tem como você saber quem é o mistério, quem é o assassino, por um simples motivo. O roteirista nunca trabalhou um filme de suspense ou quem é o assassino, porque ele não coloca pistas ou ideias para você adivinhar quem é. E isso acaba atrapalhando muito a experiência da parte de mistério. E depois tem uma segunda revelação que ela é pior ainda. A primeira já era horrorosa, a segunda ela consegue ser pior ainda. Ela consegue te constranger no cinema de pensar quem teve essa ideia. Sem contar que existe um detalhe na última cena, eu não vou dar spoiler, mas separa numa faca que está na cena final, na penúltima cena. Essa faca, em questão de visual, de roteiro, de direção, ela deveria ter uma importância na cena.
parece que eles esqueceram a faca na cena. E sabendo aonde a faca tá, fica mais engraçado, porque parece um terrir mais do que uma comédia. Então o roteiro ele é muito ruim. Só que junto com o roteiro, você ainda tem um plus, a montagem desse filme. Fazia tempo que eu não vi um filme com um orçamento tão alto ter uma montagem tão ruim como é esse filme aqui. Parece, em muitos momentos, que tinham cenas que eles tinham tirado na ilha de edição e alguém colocou de volta. Ou eles misturaram o filme embaralhado, porque tem várias sequências que não fazem sentido. Eu vou dar alguns exemplos. A primeira cena já é óbvio, podia ter sido cortada na hora. No final do filme, tem algumas sequências que elas não encaixam muito bem na sequência final. Parece que uma não conversa muito bem com a outra. Mas tem uma que pra mim, que ela é a visão máxima de como esse filme é mal montado. Tem um personagem que ele tá lutando contra o assassino. E a última cena que a gente vê dele é ele dando um soco no assassino e cuspindo na câmera. E você fala, nossa, ele bateu no assassino. Quando corta a cena, ele tá no chão sangrando. E não é que cortou a cena, foi pra outro cenário e depois voltou pra ele, passou um tempo. Não! Cortou a cena, ele tava no chão. A pergunta é, ele tava ganhando a luta. Como ele caiu no chão? Por que ele caiu no chão? Realmente você olha pra cena e você pensa, tá faltando alguma coisa aqui, tá faltando cena, tá faltando algum... Eu perdi alguma coisa, eu pisquei, eu dormi no cinema, porque tá faltando coisa. E isso é culpa da montagem que não soube construir bem a cena narrativamente. Culpa da direção que é mal feita, culpa do roteiro, mas a montagem também. E essa é uma cena de várias que tem, de personagens. Inclusive esse filme é horrível em continuidade também, já que eu tô falando de montagem, porque tem várias cenas com o personagem aparece com uma roupa, aí na sequência seguinte ele tá com uma outra roupa e tipo, é muito estranho. Algumas escolhas narrativas para criar uma tensão que não funcionam e a montagem não ajuda em nada. Tem várias sequências que não fazem sentido. Tem uma sequência que é para voltar com um personagem clássico, num sonho que envolve essa sequência. Essa sequência normalmente estaria em cenas deletadas, porque ela não muda nada o filme, ela não encaixa, ela não devia estar lá. É um excesso que não deveria estar lá. Realmente não funciona a montagem. E ela estraga um filme que já tem uma direção ruim e um roteiro pior ainda. Por que a direção é ruim? Porque a direção ela não consegue construir terror, construir horror e tirar o máximo que as cenas podem ter e nem os atores, porque volta o segundo ponto. Se o mistério não funciona, o slasher pode funcionar. Você pode sair do cinema falando, bom, eu gostei das mortes, eu gostei da violência. Isso também não funciona, porque nem isso é bem feito. O slasher ele é mal construído, a sequência de slasher, ele é mal construído, a sequência de ação. Realmente um problema gigante aqui como a direção vai trabalhando as coisas. Com mais um plus, a trilha sonora. Como eu falei, a mixagem de som e a edição de som não combinam muito bem com esse filme. Parece que eles não conversam. Mas tem uma, inclusive com cenas bem ruins, mixagem mesmo, de construir a tensão, para dar aquela sensação de onde estão as coisas. Mas você tem um plus aqui. Tem uma sequência que envolve uma música de casamento. A sequência é tão óbvia de como ela deveria ser construída. É a menina descendo a escada e ela vai entrando na sala. E ela vai ouvindo a música de casamento ao longo da sala. Só que você só ouve a música de casamento de fundo, porque é a música que você tem que ouvir. Quanto mais ela vai entrando, mais ela vai vendo algo estranho, até que ela chega perto e ela vê o seu namorado praticamente morto. Essa sequência inteira, ela vai criar uma tensão de o casamento até chegar perto da morte. Só que quando você pensa na cena, primeiro, quando ela vai descendo, o som continua alto nos dois lados. Não deveria acontecer isso. A mixagem de som deveria fazer com que você sentisse ela passar e o som ia ficando para trás. Porque quanto mais ela vai passando, mais a música de casamento vai ficando longe. E quanto mais perto da cena, ela vê o morto. É como se realmente ela tivesse aquela magia do casamento até chegar na cena final. Então a música vai ficando mais longe, porque o casamento vai ficando mais longe e ela vê ele morto, sem música nenhuma. Essa cena é tão horrível que a música do filme, eles colocaram uma música por cima da música do casamento que estraga a cena inteira. E isso acontece várias vezes também. Então é um filme terrível em tudo que ele faz. Ele tem algumas sequências que funcionam em algumas piadas. Eu acho que quando começam o filme, ele tem alguns pontos interessantes. Eu falei que todas as mortes são ruins, mas tem uma ou outra que você pode até salvar. Mas o filme realmente, ele é horrível. E o final me deixou mais revoltado ainda. Esse é um dos piores filmes que eu vi nesse ano. E nesse segundo semestre até agora, que acabou de começar, ele é o pior. É um filme muito difícil de se agradar em qualquer coisa que ele apresenta. Aí tem mais uma coisa que eu quase esqueci antes de fechar o vídeo, que é muito importante falar. Eu não sei o que aconteceu com esse filme, não sei qual que foi a ideia, se foi por orçamento, mas o filme tá extremamente escuro. Tem muita sequência de ação que eu não consegui entender o que estava acontecendo de tão escuro que tava. Eu não sei se foi uma escolha artística, para aumentar a tensão, mas a escuridão do filme também incomoda, porque
tem muita sequência que você nem consegue entender muito bem o que está acontecendo. Então esse é outro problema também que vale destacar. Concluindo, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado é um desastre total. Não funciona em nada que ele promete entregar. É um filme horroroso que não vale seu dinheiro nem seu tempo. E por isso que eu fecho Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado com uma nota 1,5 de 10. Curta, fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Ei, o que você achou do filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.